Vamos lá, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. E por enquanto eu vou ler apenas, acompanha aí o verso 15. Aliás, nós vamos recitar, não é? Está ali tão bonito aí. Vamos olhar aqui para o telão. Está ali. Está aqui, mas às vezes não está ali. Vamos lá, vamos juntos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, queridos? Vivendo para a glória de Deus. Irmãos, tudo que existe no universo foi criado para a glória de Deus. Deus criou tudo para a sua glória. O sol, as estrelas, o mar, os peixes, as árvores, as flores, os animais, tudo que Deus fez é para a glória dele. E o Salmo 19:1 diz: os céus a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, queridos, toda a criação declara o poder de Deus, a majestade de Deus, atributos de Deus. Como é importante, queridos, nós entendermos isso. Mas em todo o universo criado, duas das criações de Deus falham em buscar a glória de Deus. Duas. Os anjos caídos e nós, muitas vezes, falhamos em dar toda glória a Deus. Por quê? Muitas vezes porque o pecado impede isso. O pecado que habita em nós impede que a glória de Deus seja vista. Romanos 3:23 é um versículo que você conhece muito, pois todos pecaram e carecem, foram destituídos da glória de Deus, por causa do pecado. Mas em Cristo, claro, podemos viver para a glória de Deus, adorando, confiando nele, tendo toda a fé, confiança, amando a Deus, amando a igreja, a sua obra, obedecendo, servindo, cumprindo o propósito que Deus tem para cada um de nós. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui que devemos viver para a glória de Deus. E ele podia dizer isso, né, irmãos? Eu vivo para a glória de Deus. É só você olhar, estudar e ver que isso é uma verdade no apóstolo Paulo. Vivo para a glória de Deus. A grande questão, e agora eu penso na pá, tá, irmã Maria Menina, né? Eu estou vivendo para a glória de Deus? Sinceramente. A minha vida proclama a glória de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é para a glória de Deus. Irmãos, essa vida é tão curta. Às vezes tem gente que não consegue entender isso. A nossa vida é curta, irmãos. Estamos vivendo para a glória de Deus.
Esse deve ser nosso alvo diário, nosso objetivo de vida, nosso propósito constante, permanente, viver para a glória de Deus. Será que o Senhor está contente conosco? Será que realmente Deus pode dizer: esse meu filho, essa minha filha é para a glória de Deus? Vamos examinar esse texto, irmãos. 3 verdades eu destaco aqui sobre essa questão que esse texto nos ensina. Primeiramente, para você viver, para eu viver a glória de Deus, é preciso o quê? Morrer para si mesmo. Está claro no texto. Não tem que fazer esforço. Volta ao texto, por favor. Verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Irmãos, não é fácil morrer para si mesmo. Se torna fácil a partir do momento que a gente realmente se entrega a Deus. Fácil no sentido assim, que não há complicações, há dificuldades, há barreiras, há uma força contrária. Nesse sentido, sim. Mas, queridos, quando uma pessoa é batizada, nós temos 2 símbolos ali na hora do batismo. Primeiro, morreu e depois ressuscitou para a nova vida. Eu morri para o mundo e ressuscitei para uma nova vida. Isso aconteceu. Isso está acontecendo com você. Ninguém ressuscita sem primeiro não morrer. João capítulo 12, verso 24 e 25, olha que Jesus diz: em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, ou em outra tradução, perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. E essa tradução aqui, aquele que odeia a sua vida neste mundo, é forte, né? Será que nós estamos amando demais esta vida aqui passageira, irmãos? As coisas, nessa nossa passagem aqui, breve, porque Deus nos criou, irmãos, para a eternidade. Nós estamos aqui de passagem, mas para alguns parece que isso aqui é tudo, esta vida aqui é tudo. E Jesus usa uma linguagem agrícola aqui para falar da sua morte e ressurreição, mas também para mostrar aos seus discípulos, a nós, que isso precisa acontecer conosco na vida cristã. O que ele fez, o que aconteceu com ele, precisa acontecer conosco. Ele morreu e ressuscitou. Nós precisamos morrer e ressuscitar. Jesus fala de sacrifício. Então, se o grão de trigo não morrer, isto é, a semente lançada na terra, ela precisa morrer para
renascer, para se tornar uma árvore frondosa. Em 1 Coríntios 15, 36, Paulo diz assim: insensato, o que você semeia não nasce se primeiro aquela semente vai morrer, vai se desfazer, para surgir uma árvore, uma planta frondosa. Sabe por que muitos cristãos, irmãos, não conseguem experimentar plenamente a nova vida em Cristo? Porque, primeiramente, não morreram. Não morreram de verdade para o mundo, para os pecados, para os prazeres vãos, para os nossos desejos e paixões terrenas. Não morreram. Há pessoas que amam esta vida mais do que tudo e parece que vivem como se nunca fossem morrer. Lucas 9, 23, um versículo que você conhece de cor salteado, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga. Jesus está falando de sacrifício, irmãos, de renúncia, de renunciar e dizer não a si mesmo não é fácil. Fazer morrer o nosso eu não é fácil. A gente vive querendo agradar o nosso eu, para os prazeres, irmãos. Jesus está falando de renunciar, de sacrifício. Mas esse sermão não é popular, irmãos. A maioria, talvez, dos cristãos não gostam de ouvir falar sobre isso. Mensagem popular que fala de realização dos nossos sonhos, de sermos honrados, que Deus vai nos fazer prósperos financeiramente, que a vida cristã é só vitória, vitória, vitória. Essa mensagem é maravilhosa. Mas renúncia, abrir mão, abdicar, dizer não para si mesmo, morrer esta vida para esta vida. Irmãos, não é fácil não. Isso não agrada a todo mundo. Por isso que Jesus disse assim: quando você perde esta vida, você vai ganhar a nova vida. Quando você ganha esta vida, você perde. Olha só como acontece no reino de Deus, na vida cristã. Quem acha que está perdendo, está ganhando. Quem acha que está ganhando, está perdendo. E Jesus faz essa comparação, né? Não só em relação à vida eterna, mas também com a vida abundante que Jesus trouxe para nós. Que muita gente confunde o que é vida abundante realmente. O que é? E as pessoas geralmente só pensam em coisas materiais. E não é essa a mensagem da palavra de Deus. Quem se concentra e fundamenta a sua vida só nessa existência, irmãos, está perdendo a verdadeira vida. Então, queridos, primeiramente, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso, e você também. Eu vou viver para mim mesmo, para eu mesmo, ou vou viver para Deus? Eu preciso tomar uma decisão.
a quem eu vou dedicar a minha vida? A mim mesmo ou a Deus? Irmãos, isso são coisas básicas da vida cristã. Como diz Paulo, os rudimentos da doutrina. Eu preciso morrer para mim mesmo. E aí, meu irmão, minha irmã, é só você que pode dizer. Não sou eu que vou dizer. Você realmente está desapegado a esta vida? Pastor, isso é muito difícil. Eu sei que é. Eu não estou dizendo que é fácil, irmãos. Eu não estou dizendo que é fácil. Por que que a esposa de Ló olhou para trás, irmãos? Será que quando Jesus voltar, nós vamos ficar pensando no que vamos deixar aqui, irmãos? Gastei minha vida toda construindo isso. O objetivo da minha vida foi isso. E agora eu vou deixar? Hein, Marquinhos? Vou deixar? Paulo, Silas, André, vou deixar? Como é que vai ser isso? Não posso. Então, às vezes, nós estamos enraizados demais. Irmãos, não sou hipócrita, todos nós gostamos de bênçãos materiais, queremos ter as coisas boas e compramos coisas melhores, queremos... E a igreja também. Ontem eu fui pregar no aniversário de uma igreja, lá em Vila da Penha, um telão, irmãos, eu fiquei babando. Sabe o que é babando? Telão de LED assim, maravilhoso. Falei, Jesus amado, olha que benção. Comecei a orar, Senhor, dá-me esta bênção, Senhor. Queridos, nós queremos as coisas, nós queremos melhores, e se é para a glória de Deus, então amém. Sua vida é para a glória de Deus, seu trabalho é para a glória de Deus, sua família é para a glória de Deus, seu lazer é para a glória de Deus, amém, glória a Deus. A nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Então, primeiramente, é morrer para si mesmo. Volte ao texto e você vai ver outra verdade aí. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver para a glória de Deus é viver a vida de Deus. Eu morri para o meu eu. Morremos para nós mesmos. Agora eu vou viver a vida que Deus tem para mim, me deu. Eu fui sepultado e agora ressuscitei para esta nova vida. Irmãos, falar é fácil. Ter gogó é muito fácil. Eu estou vivendo a vida de Deus. Eu fui realmente enterrado, sepultado. E diz aí, a nova vida que produzirá muitos frutos. Sabe por que muitos cristãos não dão frutos? Porque não morreram e ressuscitaram. Não pode dar fruto. Fica ele só, como a semente. Está ali. Está ali. E aí vem, logo em seguida, o texto que é a divisa da nossa campanha de missões. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez o quê? Novo. Tudo é novo para você. Meu irmão, às vezes há cristãos vivendo a antiga vida. Volta à antiga vida. Não morreram para o mundo.
Parece que o velho homem, a velha natureza, né? Estava só desmaiada. O velho homem desmaiou, não morreu não. E aí, de repente, desperta. Às vezes você ouve, né? E, rapaz, o velho homem voltou. Olha como a pessoa reagiu, como é que ela fez isso. E o velho homem estava só desmaiado. Levou um banho no batistério, mas não morreu. Estava só desmaiado. Quantos que voltam às práticas antigas, irmãos? Vícios antigos. Palavrões antigos. Comportamento antigo. Que tinha deixado um dia. Mas, com o passar do tempo, foi esfriando na fé. Foi deixando os rudimentos, as coisas basilares da vida cristã. Foram se envolvendo, se ajustando ao mundo, se conformando com as coisas do mundo. É assim mesmo. E a vida cristã é assim mesmo. Conheço gente que faz, conheço pastor que faz. E aí vai abrindo mão de princípios básicos. Por exemplo, mentir, fazer fofoca, maledicência, espalhar notícia ruim, ser infiel a Deus. Gálatas capítulo 2, verso 20, texto conhecido também seu, ele fala que eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso aconteceu com você, meu irmão, minha irmã? Você está vivendo essa nova vida? Pastor, mas não temos duas naturezas? Temos. A natureza humana, carnal, e a natureza espiritual. Mas o que a Bíblia diz? Que eu tenho que mortificar essa natureza humana. E quando eu busco o Senhor, quando eu vivo para a glória de Deus, quando eu quero crescer na vida espiritual, lendo a palavra, meditando, orando, buscando ao Senhor, está junto com a igreja, não deixando a congregação. A gente ouve muito, irmãos, cristãos desigrejados. Você ouve isso? Agora, quando a gente abre a Bíblia, João 15, por exemplo, fala da videira. Quando um galho sai da árvore, o quê? Morre. Vai para o fogo, irmãos. A Bíblia, Paulo fala de que a igreja é um corpo. É o corpo vivo de Cristo. Se um membro sai, precisa ser amputado, ele vai viver sozinho? Não existe. Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho não sou igreja. Então, essa comunhão, essa unidade, essa participação, irmãos, é muito importante, porque os membros são interdependentes, um depende do outro. Eles não são independentes. Não existe isso. Com a igreja não existe isso.
Então é importante, irmãos, buscarmos essa nova vida, valorizar as coisas que Deus valoriza. Essa nova vida é viver pela fé, irmãos. Essa nova vida em Cristo é vivido por fé, não por vista. O que é viver pela fé? Quando você abre Hebreus capítulo 11, que você conhece de cor e salteado lá, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Ofereceu culto a Deus, culto que agrada a Deus. Qualquer culto agrada a Deus? De qualquer maneira? Culto tem que ser como Deus quer, não como eu quero. Então, Abel ofereceu o melhor sacrifício e agradou a Deus. Enoque andou com Deus, foi trasladado. Noé não sabia nem construir uma canoa, não sabia nem o que era aquilo, mas construiu um grande navio. Levou mais de 100 anos, tudo bem. Mas Deus não chamou um especialista. Deus chamou um homem que sabia obedecer pela fé. Você sabe ver a diferença? Obedecer pela fé. Eu vou obedecer, eu nunca fiz isso, eu não entendo disso, mas Deus me deu aqui uma planta. O arquiteto do universo me deu aqui o desenho, todas as medidas, eu vou fazer. E fez pela fé. Abraão, este homem de Deus, pai da fé, saiu sem bússola, sem direção, não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. Com quem ia. Quando chegou o momento de separação dele e de Ló, né? Ló, meu sobrinho, ó, você quer ir para lá? Você vai. Eu vou para cá. Você quer ir para cá? Você vai. Eu vou para lá. Não era a terra, irmãos. Era a bênção de Deus. Era a presença do Senhor é que faz a diferença. A bênção não está nas coisas. Está na presença de Deus, na obediência a Deus, na fé nas promessas de Deus. E Ló se afasta daquele que recebeu a promessa. Quando a gente se afasta, irmãos, das coisas de Deus, da igreja, a tendência é uma só, você sabe disso. E o texto diz, ele foi se aproximando cada vez mais, estendendo as suas tendas até chegar Sodoma e Gomorra. Há pessoas que se afastam de Deus, irmãos. Ele sofreu, né? Pedro diz, o apóstolo Pedro diz que era um homem justo, sofreu por aquela situação toda que ele estava vivenciando ali dentro da cidade. Mas olha a desgraça que aconteceu na família dele, se afastou. Então, irmãos, vamos viver pela fé. Abraão, Sara, idosa, estéril, não é? Olha só o que a Bíblia vai falando, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué e tantos outros que viveram pela fé. 20 vezes, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé devemos viver, irmãos. É pela fé que os missionários atendem a chamada de Deus. Pela fé eles vão para os campos missionários. Deixam tudo. Sabe por quê, irmãos?
Porque não existe nada melhor, mais importante, mais realizador do que estar onde Deus quer, fazer o que Deus quer. Lá na Amazônia, aquelas duas meninas, acho que foi a penúltima comunidade ou a última, duas crianças, irmã, duas meninas, e a gente fica olhando para elas assim, meu Jesus. O prazer, a alegria, a realização de obedecer a Deus, de viver pela fé, viver a vida de Deus, obedecer aos propósitos de Deus. Pela fé os missionários vão, pela fé as igrejas sustentam os missionários nos campos, com ofertas, com oração, com apoio. É pela fé, irmãos, que somos fiéis à palavra de Deus, adoramos a Deus, entregamos dízimos e ofertas. Pela fé vivemos para a glória de Deus. E a pergunta pertinente é essa: você está vivendo a vida de Deus? Você morreu para si mesmo e está vivendo a vida que Deus te deu, que quer para você, no pouco tempo que te resta neste mundo? E por último, viver para a glória de Deus é cumprir a missão que Ele nos deu. Verso 18, veja lá. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. Verso 20, os embaixadores conhecem muito bem. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Ministério da reconciliação, missão que Deus nos deu. Levar alguém a Jesus, a se reconciliar com Deus, a também morrer e ressuscitar. Somos embaixadores da parte de Cristo. Isso parece muito bonito na teoria, irmãos, mas será que na prática nós estamos vivendo isso, irmãos? No dia a dia? Portanto, Mateus 28, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os. Atos 1, vocês receberão poder e vão ser minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Missão. Missão. Jesus prometeu ir conosco, irmãos. E jamais estaremos sozinhos. Jesus nos deu o poder do Espírito Santo para cumprir essa obra. Cumprir essa missão. Levar a todas as pessoas possíveis o Evangelho, que é o poder de Deus para salvação de todo aquele que... bom, quase não sai, né? Queridos, irmãos, nós temos tudo para cumprir a missão. Temos tudo. Temos tudo, irmão, todas as condições. A promessa de Jesus de estar conosco, e isso já, não precisava mais de nada, dizer mais nada. Eu vou estar com vocês. Josué, vai cumprir sua missão. Eu vou estar com você. Assim como eu fui com Moisés, eu
serei contigo. Da mesma forma, minha presença poderosa. O que eu fiz, operei através de Moisés, eu vou fazer através de você. Então, vai cumprir sua missão. Promessa, presença, poder. Deus nos dá isso. Temos o Espírito Santo de Deus. Nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Quando? No dia da nossa conversão. Selados. Não recebemos um pouquinho. Você não recebe a metade de uma pessoa na sua casa. Você recebe uma pessoa inteira. O Espírito Santo passou a habitar em nós. Passamos a ser templo, habitação para sempre do Espírito Santo de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Temos a presença de Deus, temos a poderosa palavra de Deus, que é viva, eficaz, que transforma a vida. Temos uma nova vida em Cristo. Jesus nos deu de presente. Não conquistamos, não merecemos, mas é graça de Deus. Recebemos essa nova vida. O que nós precisamos agora, irmãos? O que? Ah, pastor, precisa de atitude, precisa de decisão, precisa fazer escolhas. Deus já nos deu tudo, agora é com cada um. Agora a decisão é sua. A decisão é sua, de viver para a glória de Deus, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, de evangelizar, de sustentar missionários. A decisão é sua. Deus entregou a cada um de nós o ministério da reconciliação. Irmãos, é maravilhoso Deus te usar para alguém se reconciliar com Deus. É ou não é, irmãos? É maravilhoso Deus se utilizar de você, de mim, vaso de barro, sem nenhum mérito, para levar alguém a Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é simplesmente maravilhoso. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar. Pastor, minha vida é corrida. O senhor não conhece minha história. Você não conhece meus problemas, minhas dificuldades. Não conheço não. Talvez alguma coisa. Mas Deus te conhece. Deus está tratando de você. Deus está conduzindo sua história nos mínimos detalhes. Então, o que está faltando para a sua vizinhança? Conhecer Jesus. Eu acho que eu já falei isso aqui na igreja, eu recebi uma pessoa aqui que estava vindo para a igreja, no gabinete, né? E ele estava falando da vida dele, mas ele citou uma coisa maravilhosa, irmãos. Ele falou: eu sou o vizinho de fulano de tal, membro da igreja. Ai, irmão, sabe o que ele disse? Aquela família é uma inspiração para mim. Aqueles irmãos que moram ali no meu lado, não são perfeitos,
Mas olha, eles dão um testemunho, eles vivem em harmonia, e é uma inspiração para minha família, e eu dei glória a Deus. Você pode ser uma bênção para os seus vizinhos. Para de ficar encrencando, reclamando de tudo, murmurando. E são oportunidades que Deus está nos dando, irmãos. Às vezes, aparentemente, algo ruim que está acontecendo, aquilo ali é uma forma de Deus fazer você chegar com aquela pessoa e mostrar a diferença que há entre o justo e o ímpio, o crente e o não crente, que enfrenta os mesmos problemas, enfrenta as mesmas tristezas, enfrenta luto, enfrenta tempestade, enfrenta a aflição, mas tem uma diferença: a paz, a alegria, a confiança em Deus. Não há murmuração. Eles têm fé que Deus está conduzindo as coisas. Irmãos, quantas pessoas têm oportunidade na escola, na faculdade, de conviver com tanta gente incrédula, com professor incrédulo, gente do mundo mesmo. Pode tudo. Tiveram uma criação diferente da sua, pais diferentes, que não conheceram Jesus, aprenderam a se viciar dentro de casa às vezes, mas você está ali. Por quê? Por que você está naquela classe? Por que você está naquela faculdade? Para testemunhar, para mostrar a diferença. Eu já contei aqui a história de Wallace. Eu fui examinador no dia que ele foi ordenado para ser pastor, um jovem. E normalmente no concílio, primeiro a pessoa fala de experiência de conversão e chamada, né, e tal, conta a sua vida e tal, aquele negócio todo. Depois tem a parte de eclesiologia, teologia e tal. E no testemunho dele, ele contou que ele estava na universidade, pessoas simples lutando, os pais lutando para ajudar a pagar sua escola, sua faculdade. Se vestia simplesmente, enfim. E aí, mas tinha um playboy na classe dele. Sabe aquele garotinho, aquele filhinho de papai que chegava com aquele carrão e as meninas de montão, né, e tal, e não sei o quê, e e festa, e atividade. Um dia, esse jovem chegou para ele e disse assim: Wallace, eu sempre reparo a sua vida, sua alegria. O que você tem que eu não tenho? O que você tem que eu não tenho? Ele disse: Jesus. Ele não sabia explicar humanamente, aquele playboy, como aquele jovem era alegre, feliz, não tendo nada que ele tinha. Eu tenho Jesus. Então, irmãos, Deus coloca você em certos lugares, em certos ambientes, em certas situações. Não é para ficar reclamando da vida, não é para ficar murmurando, não é para ficar falando das dificuldades. Deus esqueceu de mim, por que eu estou vivendo esse problema? É para você testemunhar
com a sua vida. Tem gente passando pelo mesmo problema que você, e você vai mostrar a diferença. Isso é cumprir a missão, irmãos. Onde você estiver, na academia, na caminhada, lá no supermercado, Deus vai te dar a oportunidade de fazer a diferença, jogando o seu futebol, em todos os relacionamentos. A gente está terminando essa semana agora, o livro de 40 dias intencionais, que maravilha. Eu vou terminar o meu livro e vou emprestar a alguém que queira ler, que não tem. E eu sei que muitos irmãos talvez façam o mesmo. Vou te emprestar para você ler. 40 dias intencionais em todos os relacionamentos. Olha como Jesus agia, sempre intencional. Isto é, tem algo a ser dito, a mostrar, a ensinar, a testemunhar. As coisas não acontecem por acaso. Então, aproveitar essas oportunidades, irmãos, porque reconhecer uma oportunidade depois que ela passa, eu já passei por isso, tá, irmãos? Reconhecer uma oportunidade depois que ela passa, adianta alguma coisa? E eu fico imaginando, irmãos, quando Jesus voltar, nós vamos, quanto tempo eu perdi com coisas banais, quanto tempo eu perdi sofrendo por coisas que não eram para eu sofrer, pensando em coisas que não me levaram a nada, pelo contrário, me levaram a estresse, a preocupação, a ansiedade. Para quê? Para quê? Precisamos estar atentos, queridos, às oportunidades que Deus nos dá. Isso que é remir o tempo. Quando a Bíblia fala de remir o tempo, é reconhecer as oportunidades, é aproveitar bem o tempo, as oportunidades. Queridos, nós temos uma missão a cumprir: o ministério da reconciliação, levar alguém a Jesus, salvar vidas. Eu já falei aqui, eu gosto muito de filme de ação, épico, essas coisas assim, eu gosto, e eu procuro tirar sempre alguma mensagem. Tem alguns que não tem mesmo, né? Realmente. Tem até mensagem ruim. Mas, se você não assistiu ainda, eu anotei aqui, para não esquecer, Anjos da Vida. Quem já assistiu Anjos da Vida? Caramba! 2. Anjos da Vida. Mais bravos que o mar. Anjos da vida, mais bravos que o mar. São marinheiros de resgate, que ficam em alerta para resgatar a embarcação que afundou, gente que está morrendo afogada, enfim, a história é essa. E eu esqueci o nome do artista principal, Kevinho, né? Para muitos aí, Kevin Costner. Ele é o comandante ali da turma, né? E o campeão de salvamento. E todo mundo assim, o respeitava muito, porque ele era bom naquilo que fazia. Ele era muito dedicado. E chegou uma turma nova, de uns meninos lá, né? E tinha um campeão de natação, de Olimpíada lá e tal. Aí falou assim: eu vou quebrar esse recorde aí, esse recorde. Quem é? Eu vou quebrar, eu vou salvar mais. Aí diz: é aquele ali, é o seu instrutor. Enfim, o filme é interessante. E no final, eu vou falar o final, que não tem problema.
ele morre para salvar esse rapaz. Morre para salvar esse rapaz. Mas antes, esse rapaz perguntava a ele: quantos você salvou? Eu quero saber, que eu quero quebrar essa meta. Quantos você salvou? E ele não falava. Quantos você salvou? E ele não falava. Mas assim, antes, um pouquinho do final, ele fala: você quer saber quantos eu salvei, né? Aí ele fala assim, não sei se é 25 ou 35, um negócio assim. Aí o jovem, né, se achando, né? Uma meta legal. Ele falou assim: esse é o número dos que eu perdi. Não foi dos que eu salvei. Eu não conto os que eu salvei. Mas os que eu perdi, que eu não consegui salvar. E aquilo mexeu comigo. E até hoje mexe. Quantos nós estamos perdendo, irmãos? Quantos que estão morrendo sem Jesus e às vezes não estamos fazendo nada. E não tem mais esperança, irmãos. Não dá para voltar atrás. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é morrer para si mesmo, para o nosso eu. É viver para Deus, a vida de Deus. A vida dele, Ele nos deu para vivermos. Viver em Cristo. Viver para a glória de Deus é cumprir a missão que Ele nos deu. Eu tenho essa missão, você tem essa missão. Ele entregou a cada um de nós. Que Deus nos ajude. E que você tome uma decisão nesta manhã. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para Deus. Eu quero fazer a obra de Deus, cumprir a missão que Ele me deu. Amém, queridos?